Parabéns para quem nesta terça-feira? Parabéns pra você. Pra mim? Não, para a galopeira. Pérola maravilhosa. Parabéns. Parabéns pra você. Que demais, muito bom. Um beijo enorme, Pérola. O Jairzinho também tá fazendo aniversário hoje, queridão, que tá morando lá nos Estados Unidos com a mulher dele, com a Tânia. Cuida também, hein? Pois é, se cuida. A Tânia que tá arrebentando lá fora, viu? É, né? Começou como atriz internacional, Que bom. fez uma série lá na HBO, gringa, maravilhosa. Um beijo pra Tânia e um beijo pro Jairzinho, Beijo. né? Thier, cantora, maravilhosa essa Adoro. mulher. 40 anos de idade hoje. Olha aí, quarentando. Com essa carinha. Com essa carinha de menina, novinha, hein? né? Nossa, tá tão Beijo. parecida com a Mel Lisboa nessa foto. Pouco, né? Né? Um pouquinho Parabéns. mesmo. Alice Caymmi, uma cantora que eu amo de paixão, maravilhosa essa mulher, um beijo enorme pra ti. E o Sérgio Malheiros, também fazendo aniversário hoje, parabéns. Bom, gente, vocês estão acompanhando aí todas as histórias em torno da proliferação do coronavírus e como coisa, isso cada também vez mais está famosos, né? impactando a vida na televisão, E você né? sabe que eu vi alguns famosos, inclusive no Twitter, questionando os números O quê? oficiais de infectados Eu no Brasil. vi a Marina Rui Barbosa disse isso. Falou, gente, eu conheço pelo menos umas 30 pessoas que estão infectadas. Como é que pode? Tipo, 150 no Brasil inteiro? Pois é, ontem foi atualizado para 200, 200, né? E só que eu acho que a Marina Rui Barbosa conhece muita gente, inclusive, que estava naquele casamento de Itacaré. Que foi um grande foco de disseminação do vírus, né? Menina do céu, depois É. até tenho que te contar um babado fora aqui do programa a respeito desse Off casamento. record, tá. Total, que o negócio ali, gente, olha, foi uma displicência total. Aliás, tá na iminência de ser proibido esse tipo de evento, né? Eu ouvi agora há pouco no rádio que as autoridades já estão estudando a proibição de festas com um número X de pessoas ou mais, né? Casamentos, encontros, enfim. Isso tudo provavelmente vai ser cancelado por um período, Pois né? é, Temporariamente. inclusive, tem muita gente de faculdade, né, alunos recém-formados, que estão super tristes, porque esse é o período de formaturas, Sim. né, das turmas que se formaram no ano anterior. Inclusive, tem até um repórter que trabalha comigo lá no Notícias da TV que tá chateado que a formatura dele seria esse fim de semana, foi cancelada, coitado. Ou melhor, está na iminência de ser cancelada, né? Pois Mas é. enfim, voltando aqui à parte que nos toca também, na parte televisiva, na parte do mundo dos famosos, ontem a Globo emitiu um comunicado noticiando a suspensão da gravação das novelas, das gravações das novelas. Ai, a gente não. já tinha comentado aqui no Deixa programa. eu só falar uma coisa, Pois desculpa não. de interromper, porque eu não aguentei. Por que eles vão reprisar essa novela? Gente, ela foi ruim na primeira vez. Ela foi ruim na... Vale a pena ver de novo. E vão botar ela no horário nobre de novo. Existe uma justificativa, Alguém Rê. entende? Ai, me explica. Existe porque uma eu não tô entendendo justificativa. nada. Me explica. Então, assim, eu já vou te explicar. Deixa eu contar a história aqui. Conta, vai. por Eu tô inteiro. queimando a largada porque eu Mas fiquei... você não foi a única, não. A galera Sabe quando tá dá até pé um da negócio? Eu vida. falei, gente, a gente vai ficar em casa querendo coisa boa pra assistir, eles me botam o Pereirão de novo. Ninguém merece isso, A gente vai explicar o motivo já já, peraí. Aff, Vamos tá. lá. Então assim, a Globo comunicou ontem que estão suspensas as gravações nos estúdios Globos. Tá. A única novela que vai seguir em curso até o fim é Éramos 6, porque Uhum. a gente tem essa semana que já está inteiramente gravada e só faltam os capítulos finais que vão passar na semana que vem. Eu acho que faltam 1 ou 2 capítulos só. Tá. Então a galera já tá trabalhando assim, num esquema máximo de proteção. Imagina só que lá nos estúdios Globo, eles estavam trabalhando ativamente em... São 7, 8, 9, 10, 11 produções. Entre novelas atuais, novelas que vão vir e séries para o Globoplay. Haviam 11 produções em franca atividade ali. A única que vai ficar é Éramos 6, ou seja, está reduzindo drasticamente o número de atores, produtores, cenógrafos, cinegrafistas e etc. Pois bem, eles concluem o trabalho. E a partir dessa semana já, Amor de Mãe só vai ao ar até este sábado. Até este sábado. E depois, deixa eu pegar aqui se é essa data mesmo. Essa data, é esse sábado mesmo. E logo na sequência vai entrar um compacto da novela Fina Estampa. Fina Estampa, gente, é uma novela do Aguinaldo Silva que foi exibida em 2011 e que colocou aí dentro do cenário novelístico alguns personagens que marcaram pela cafonalha e também pelo fator inusitado. Tem essa personagem que a Rê comentou agora, Pereirão, que é o papel da Lília Cabral, que era uma faz-tudo, né? Era o marido de aluguel. Marido de aluguel, né? Exato. Essa novela era bem cafona. Gente, tinha a Cristiane Torlone tá como ruim vilã e tinha o Marcelo Serrado naquele papel do mordomo Cro, né? Que também cafona pra dedéu, gente. Era horroroso. Muito feio. Personagens do universo de Aguinaldo Silva.
Por que que a Globo escolheu essa novela? Porque ela é a que tem o melhor registro de audiência da última década. Não é possível. Deixa eu fazer uma correção na minha fala. Não é melhor registro de audiência, mas é o melhor registro de share. O que que é o share, gente? É o número de televisores ligados, o percentual de número de televisores ligados é o que maior trouxe público para a Globo durante esse período. Então, a Globo estrategicamente... Então, a Globo estrategicamente escolheu essa novela porque a ideia inicial da emissora seria suspender as novelas. Não ter mais novela nenhuma nesse horário. Assim, atolar a grade de jornalismo para ficar atualizando em tempo real, fazer da Globo uma Globo News. Porém, o departamento comercial da Globo entrou em atividade, isso daqui é um furo de reportagem nosso lá no Notícias da TV, o departamento comercial entrou em atividade e fez valer os contratos comerciais que foram assinados antes das novelas que estão em atividade valerem. Então, assim, Amor de Mãe tem vários contratos publicitários assinados. Salve-se Quem Puder, a mesma coisa. Então, colocar novelas, colocar produtos de entretenimento é uma maneira que o departamento comercial encontrou de entregar as respostas, entregar aquilo que foi assinado antes do início de Amor de Mãe, antes do início de Salve-se Quem Puder e todas as outras novelas. Então, para vocês terem essa informação, Fina Estampa, essa novela cafona, vai ser exibida no horário das 9. Muito provavelmente a gente não vai ter os mesmos índices de audiência que Amor de Mãe ou outras novelas que fizeram mais sucesso, ou até mesmo de Fina Estampa na época em que foi exibida. Porque, em primeiro lugar, a qualidade do material não é a mesma, a qualidade em termos de captação de imagem não é a mesma. O enredo é muito descontextualizado para os tempos atuais e sem contar também que é uma história bobinha, é uma história boba comparada a todas as outras novelas que vinham sendo exibidas no horário nobre. É uma novela que não tem um enredo muito empolgante. Porém, a Globo escolheu essa novela de maneira estratégica. Já ali na faixa das 7, ontem, inclusive, a Marina Rui Barbosa estava comemorando isso, porque Salve-se Quem Puder, que é a atual novela das 7, vai ficar em cartaz até o dia 28, que é o próximo sábado. Próximo sábado? Isso. Que é o mesmo dia também em que se despede Éramos Seis. Então, Salve-se Quem Puder vai ter essa semana e a próxima de capítulos inéditos, depois para e entra Totalmente Demais, que também é um marco comercial e é o melhor registro de audiência da última década. Então, na verdade, o melhor registro de audiência da última década no horário tinha sido Cheias de Charme, só que Cheias de Charme foi exibida recentemente no Vale a Pena Ver de Novo. Então a Globo não achou de bom tom colocar essa novela no ar nesse período, né? Que faz pouco tempo que Cheias de Charme foi exibida ali no Vale a Pena. E na faixa das 6, assim que acabar Éramos Seis, em vez de estrear nos tempos do Imperador, vai ser exibido um compacto de Novo Mundo. Por quê? A novela Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador, elas são como se fosse uma sequência. Então, é das mesmas autoras, essa novela, e quando a gente começar a assistir Nos Tempos do Imperador, vocês vão perceber que tem personagens da primeira novela de Novo Mundo que serão mantidos. Então a Viviane Pasmanter vem de novo com aquela personagem desdentada, enfim, é uma continuação da primeira novela que a gente assistiu. Então a Globo encontrou essa saída que eu achei muito interessante ali, pelo menos para essa faixa. E em Malhação também vai ser suspensa, vai ser retomada aquela novela da Malhação, aquela temporada da Malhação foi de 2018, 2017 e 2018, que é Malhação Viva a Diferença, que é considerada a melhor malhação dos últimos tempos, que foi escrita pelo Cal Hamburger e que revelou essas meninas aí, as Five, que inclusive ganharam uma série independente no Globoplay que está prestes a estrear. Então, assim, uma correção de informação, em vez de 11 produções, são 14 produções que estavam em atividade lá nos estúdios Globo, tá? Com essa decisão, a Globo está prevenindo muitos dos seus funcionários e assumindo para si todo o prejuízo que ela pode vir a ter nesse momento em que a população, em que nosso país, na verdade o mundo, precisa ficar se cuidando. A Record, inclusive, mudando já de emissora, a Record foi a que mais demorou para se posicionar entre todas as emissoras, porém, ontem ela começou a se mexer. Por quê?
ela percebeu que a situação é alarmante, né? Os seus proprietários perceberam que a situação é alarmante. Os funcionários começaram a pedir um posicionamento da emissora porque estão com medo de contrair a doença. E hoje, somente no dia de hoje, as gravações da novela Amor Sem Igual foram suspensas. Amanhã a gente não sabe como será, porque a Record está optando por fazer um dia de cada vez. Então a Record está naquela esperança de que virou o dia, encontraram a saída. É uma expectativa que a gente tem aqui também. Todo dia a gente dorme e acorda na expectativa de que a vacina da cura para o Covid-19 tenha sido lançada. Que a vacina para a prevenção ou a cura da doença. Que os números já tenham sido reduzidos, que pessoas já tenham recebido alta, que a gente tenha já entrado no mesmo processo da China de contenção total da dispersão dessa doença, desse vírus. Porém, ainda não é o nosso caso aqui, né? A gente está na curva do crescimento. Exato. Ainda, a nossa realidade é de projeção, inclusive, até o mês que vem. Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai ter uma pauta melhor sobre isso, os especialistas vão explicar. Então, a Record suspendeu a gravação da novela Amor Sem Igual no dia de hoje, para essa semana ainda. Foi dispensada a plateia do programa do Rodrigo Faro, então o Rodrigo Faro não vai ter plateia no seu programa no dia de hoje. Ontem, a Xuxa gravou o episódio de domingo do The For e em vez de 400 pessoas na plateia, foram colocadas apenas 60 pessoas. Por que foram colocadas? Porque a plateia é parte integrante da decisão de quem fica e de quem sai do reality show. Então, se não tiver plateia, não tem a dinâmica do formato original do reality show. Só que aí eles dispersaram as pessoas para elas não ficarem tão próximas ali no estúdio. É um estúdio gigante para evitar esse tipo de contato e um eventual contágio, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo. E outra coisa, inclusive um reality show que o Rodrigo Faro ia gravar na Argentina a partir dessa semana, também teve as gravações suspensas. E esse lance em relação ao reality show, na verdade, é uma normativa que partiu da Argentina, porque ontem, foi ontem? Foi ontem ou anteontem, eu não lembro, acho que foi ontem, na verdade. O presidente argentino baixou um decreto no país, fechando todas as fronteiras, porque lá na Argentina também o caso do coronavírus está numa crescente, né? Inclusive, eles já registraram mortes por lá. Então, a Argentina optou por isso e está também controlando o tráfego aéreo, está fazendo uma investigação ainda maior sobre quem entra e quem sai do país. E muitas vezes agora também vão começar a devolver as pessoas, e principalmente pessoas estrangeiras, para os seus países de origem para evitar o contágio do coronavírus. É bem doido isso. Ui, quanta coisa, né, gente? Bom, também tivemos ontem a história do BBB, né? Que finalmente o pessoal se localizou, né? Eles se situaram de como está a situação aqui no Brasil, porque afinal de contas eles estão ali num micromundo, né? Num mundo paralelo, e não estavam sabendo de nada. Eu imagino que isso deve ter causado um rebuliço lá dentro. Causou, Rei. Inclusive ontem nas redes sociais o pessoal estava desesperado porque o Daniel, o chatinho lá, que a gente quer ver fora o quanto antes do programa, acordou reclamando de febre, problemas respiratórios, dor no corpo. Todo mundo que estava assistindo ao Globoplay ou pelo pay-per-view começou, meu Deus do céu, chegou lá dentro. Porque assim, ele não teve contato com ninguém, a gente ouviu algumas pessoas falando, tá todo mundo ali sadio e tal. Mas as pessoas têm acesso à casa, as pessoas vão limpar a casa, as pessoas vão levar alimento, as coisas entram na casa de alguma forma. E como a gente já sabe, a gente vai tirar essas dúvidas também aqui hoje, o vírus circula através das coisas que a gente toca e traz pra gente. E eles ontem acabaram entregando que eles não têm hábitos de higiene muito apurados ali, os participantes. Por quê? Eles usam os mesmos talheres que os colegas antes de lavar. Então, assim, tô aqui comendo meu prato, tô usando o meu garfo, a pessoa passa o garfo pro outro e a outra pessoa continua comendo. Eles compartilham do mesmo copo, eles vivem se tocando, se abraçando, se beijando. Enfim, eles não têm hábitos muito... A parte do abraçar e se beijar não entra na questão da higiene, mas esse lance de ficar compartilhando talher, copo e utensílio não é dos mais adequados, mesmo quando não existe um surto, uma pandemia como essa. Pois bem, ontem a Globo decidiu quebrar um protocolo da história do Big Brother, que é não dar informações aos participantes sobre o que acontece no mundo externo. Então, teoricamente, eles passariam esse período do confinamento sem saber coisas graves que aconteceram no Brasil e no mundo. Porém, a Globo achou de bom tom avisar o que está acontecendo. Por quê, gente?
porque embora o BBB esteja numa área super isolada dentro dos estúdios Globo, eles têm contato sim com pessoas da produção, eles têm contatos com outras pessoas que trabalham ali no reality show e eles também estão suscetíveis ao contágio, a contrair o coronavírus. Então ontem eles chamaram um médico infectologista para explicar para os brothers. Primeiramente, o Thiago Leifert colocou todo mundo na sala, suspendeu o jogo da discórdia para avisar, olha gente, tá rolando isso. Ele não foi tão direto, ele não deu, assim, os números que as pessoas pediram, né, e os números necessários para as pessoas ali dentro da casa terem uma dimensão do quão absurdo está a pandemia do coronavírus, do Covid-19, por quê? Só na simples informação de que está rolando e que existe 200 casos registrados no Brasil, existiam até ontem à noite, as pessoas ali já se desesperaram, as pessoas começaram a chorar dentro do programa, dentro do confinamento. Só que aí o infectologista que o Thiago chamou, o Edmilson Migolski, foi lá levar esclarecimentos e tudo mais, eles estavam cheios de dúvidas e isso foi exibido durante boa parte do programa de ontem. Como o Thiago Leifert percebeu que eles ainda tinham muitas outras perguntas para fazer, quando o programa acabou, o infectologista continuou conversando com os participantes confinados e o Thiago Leifert também foi explicando. O Thiago trouxe dados, trouxe informações, falou a quantidade de pessoas que estavam infectadas aqui no Brasil. Ele falou quais eram os países mais atingidos, porém ele não deu os números para os participantes, que é justamente para eles não ficarem tão alarmados. Porém, o médico acabou dando uma informação errada para os participantes. Quando foi questionado quantos mortos, quantas pessoas haviam morrido aqui no Brasil, ele disse uma pessoa. Até o momento, a gente não tem registro de morte. Não tem registro de morte. Acabou de sair, diretora? Então acabou de sair. É mesmo? Ontem à noite... E é aquela paciente de Brasília? A diretora pode me passar as informações, por favor, diretora? Bom, daqui a pouco também vamos falar sobre isso com o doutor. Até ontem à noite não havia o registro de nenhum paciente. Inclusive, quando ele foi questionado sobre isso, ele falou que era uma pessoa do Rio de Janeiro que havia morrido. Porém, a nossa diretora está atualizando aqui para nós que foi falecida uma pessoa de 60 anos, um homem de 60 anos aqui em São Paulo, que morreu nesta terça-feira. Que entrou em estado grave essa semana, né? Exatamente. Se não me engano, foi no final de semana que ele foi internado em estado grave. Então, e já são mais de 300 casos, segundo que a diretora está passando para a gente aqui nesse momento. Então, vocês estavam vendo que a projeção dessa doença era de 2 casos por dia. De ontem para hoje, foram 100 casos. Ainda é baixo perante a população nacional, porém, gente, é um número alarmante. E aí, enfim, lá no Big Brother eles tiveram acesso a todas as informações, ficaram em estado de choque, eles se desesperaram, a Ivy foi aos prantos, a Rafa Kalimann, gente, ela começou a chorar desesperadamente, porque ela desenvolve um trabalho social na África, com crianças carentes, com comunidades que não têm acesso a saneamento básico, alimentação e tudo mais. E ela começou a chorar porque ela é embaixadora de um movimento social, de uma ONG, que vai lá prestar serviços assistenciais, serviços humanitários a essas pessoas que têm quase nada para sobreviver. E ela começou a chorar e muita gente nas redes sociais não entendia por que ela estava em pânico. Tinha gente que estava falando assim, ela tá lá VTZera, fazendo drama e tudo mais. Não, gente, esse sentimento que a Rafa colocou, que ela externou, é o sentimento que a gente gostaria que todas as pessoas tivessem, que é de olhar para o próximo, porque ela sabe que ela tem, inclusive ela falou isso, gente, a gente tem todas as condições, a gente está muito bem amparado aqui, eles lá não têm nada, eles não têm absolutamente nada, eles não têm o que comer, eles não têm o que vestir, eles não têm saneamento básico, eles não têm amparo porque não existe dinheiro. Então ela estava super abalada por conta desse trabalho social que ela desenvolve. Inclusive, tiveram algumas pessoas ali dentro da casa que estavam mais preocupadas, tipo a Ivy, por exemplo. Gente, eu estou muito preocupada, imagina as milhares de pessoas que estão torcendo por mim quando eu sair, elas vão querer me agarrar na rua e tudo mais, e ela estava com medo de contagiar. Alguém avisa ela que ninguém está agarrando ninguém. Estão odiando ela, na verdade? Não, além disso, gente, ninguém está agarrando ninguém. As pessoas estão muito... Eu espero, né, que as pessoas estejam cada vez mais conscientes com relação ao que está acontecendo aqui, e que por mais que você ame aquela pessoa, o máximo que dá pra fazer é uma selfie com a pessoa a 2 metros de distância ali, ó. Faz a selfie com a pessoa de longe e pronto, resolve seu problema com o fã. Ô Rê, teve até uma informação ontem que uma orientação que o Thiago Leifert deu ontem pros participantes, isso já foi no Globoplay. Falou pro Babu,
para o Pyong e para a Rafa. Olha, normalmente quando um participante sai do programa, eles vão até o hotel onde vocês ficam hospedados para tirar foto, levar presentes e etc. E aí o Thiago falou assim, quando um de vocês saírem, já comecem a fazer campanha, já peçam para os seus fãs, para os seus admiradores, não irem até o hotel neste momento, ficarem em suas casas, não levarem presentes neste momento, porque é uma questão de prevenção, não somente a vocês, mas também a essas pessoas que estão loucas por vocês, que estão super obcecadas por vocês. É um carinho muito importante, né? O Thiago reforçou, é um carinho muito importante, muito legal que vocês recebem, mas neste momento é uma prevenção muito boa a ser feita. Então orientem os seus fãs lá no confessionário, no raio-x e etc, que é justamente para evitar esse tipo de contágio. Realmente o G1 confirmando aqui, a informação que a diretora passou foi inclusive do site G1, obrigada, viu, diretora, que o estado de São Paulo tem o primeiro caso de morte provocada pelo coronavírus. Essa informação foi de poucos minutos atrás e são mais de 300 casos já registrados, mas o sexo da vítima e aonde ela mora ainda não foram informados. Então a gente vai continuar aqui apurando, quem sabe até o momento em que a gente vai falar sobre isso com o infectologista, logo mais aqui no programa já tenhamos essas informações para passar. Vamos continuar? Vamos continuar, gente. Ainda sobre essa questão do coronavírus, o paredão dessa terça-feira, como a gente já adiantou para vocês, não vai ter plateia, não vai ter público. A Globo decidiu, segundo conta aqui o UOL, que a Globo levará somente um familiar, um parente de cada finalista, de cada emparedado dessa semana, para recepcionar o brother. Então, assim, foi decidido que quem vai recepcionar o Pyong Lee, caso ele saia, e ele vai sair, é o Thiago Cho, o irmão dele. No caso do Babu, quem vai recepcioná-lo, caso ele saia, mas não vai, é a namorada dele. Deixa eu ver aqui se eu tenho o nome dela. Não tô com o nome dela aqui, mas enfim, me fugiu o nome dela. E quem vai recepcionar a Rafa, caso ela saia, mas não vai sair, é a mãe dela. Então essa decisão foi tomada justamente para evitar aglomerações e seguir aí o protocolo da Organização Mundial da Saúde e do nosso Ministério da Saúde. Enfim, gente, só pra gente encerrar essa história de Big Brother, agora não falando do jogo, não falando de coronavírus nem nada, eu não sei se vocês têm acompanhado aí os desabafos sobre o Babu Santana, os desabafos do Babu Santana dentro do confinamento. Não sei se você pegou alguma coisa em rede social, Rê, que ele tem falado que ele tem muitas dívidas, a questão de emprego, que é uma coisa recorrente que ele fala, que ele tem poucos trabalhos. Inclusive, teve uma vez que eu falei assim, deixa eu ver se o Babu Santana tá reclamando de barriga cheia, né? Fui entrar lá na Wikipedia, que tem um relato de todos os personagens que ele já atuou. Gente, quando a gente fala de racismo estruturado, né? Eu não sou eu que falo sobre isso, são as pessoas que sofrem racismo. Quando elas falam de racismo estruturado, isso é um reflexo de racismo estruturado. Você entra na página do Babu Santana para ver quais foram os personagens que ele interpretou em novelas e séries da Globo. A maior parte dos personagens, eu falo que são mais de 50% dos personagens, eles não têm nome. Tá tudo assim como assaltante, ladrão do ônibus, faxineiro, escravo, faxineiro. Gente, isso, eu vou pegar aqui para vocês rapidamente, só para vocês terem uma noção de que isso não é invenção, não é mimimi do Babu. E quando ele toca nesse ponto do desemprego e do racismo, a gente vê e fica com raiva. Não falo dó, eu fico com raiva de ver como que ainda as pessoas agem dessa maneira. Então, assim, ele tem assaltante, homem mal encarado, mecânico, capanga do Lorival, assaltante, pedreiro, empresário, vilão, vendedor do Maracanã, boi. Gente, é bizarro. É bizarro. É bizarro, bizarro mesmo. E toda vez que ele participa de novelas e tudo mais, não é sempre que ele pega papel recorrente, ou seja, que ele pega do começo até o final da novela. Ou seja, ele é contratado para aquelas participações especiais para fazer o quê? O assaltante, o vendedor do Maracanã, né? O ladrão, o cara mal encarado que passa e assusta a pessoa, e ele ganha pouco por isso. Pois bem, o Babu, dentro da casa, na verdade, quem deu essa informação foi um amigo dele em entrevista lá pro portal UOL, falou que o Babu tem um plano B. Caso ele não consiga mais empregos na área de atuação, como ator e tudo mais, ele pretende fazer um curso de cabeleireiro, porque na cabeça do Babu, as pessoas nunca vão ficar sem comer e sem cortar o cabelo. Então, assim, de fato, né? A gente sempre
De São fato. coisas que a gente, sempre que tem um dinheirinho, principalmente cabelo, né? Em vez de fazer o serviço em casa, a gente pede para alguém fazer. Então, o Se Babu... ele ganhar, ele pode já mudar os planos e montar logo um salão. Exato. Já faz o curso, já ele é um forte já vira candidato. empresário. Então, assim, o Babu, ele tá aí querendo fazer esse curso, é o plano B dele, porque ele falou assim, cara, é a maneira, ele falou isso pro amigo, é a maneira que eu tenho, honesta, de nunca deixar faltar comida para os meus filhos. Essa é a preocupação do Babu. E o amigo dele também entregou nessa entrevista que se o Babu for campeão do Big Brother, ele pretende comprar uma casa para cada um dos seus filhos. Tá. Isso é muito fofo, né? Poxa, muito legal mesmo. Boa sorte pra ele, né? É uma das pessoas que eu tô torcendo ali. Marcelo Mansfield, beijo pra você, Querido. meu amor. Ele aproveitando o isolamento pra ficar em casa vendo vocês e aproveitando pra fazer um faxinão. Achei até fita VHS perdida pelas Meu gavetas. Deus. Que maravilha. Tá aí um momento muito bom pra gente muito bom, justamente né? fazer essa limpeza na casa, né? Nas coisas, deixar a energia circular ainda melhor e mais, né? Obrigada, Marcelo, pela Obrigado, audiência. querido. Saudade de você, meu amor. Ontem o Daniel pegou uma barata na mão, voltando a falar do BBB. Ai, que... Aí ele não queria lavar as mãos, segundo o Ale tá falando aqui, ó. E aí ele Ai, disse, gente. ai, gente. Gente, é ótimo com X. Ai, gente, mas a barata não tem vírus. Ela não só tem, como tem um Coloquei monte de a mão- bactéria. Obrigada. coloquei a mão no meu Deu até rosto. um toque agora, dá o gatilho Aqui, aqui. ó. dentro- Gente. Ô, gente. Ô, gente, barata é um dos bichos mais sujos. Se o Daniel soubesse por onde essa barata andou. Ô, meu Meu pai. pai amado, olha, só pra encerrar de vez agora o assunto Big Brother, embora o Babu tenha esse plano B, ele já tem um emprego, na verdade 2 empregos garantidos assim que ele sair do Big Brother. O Daniel Ortiz, que é o autor da atual novela das 7, já declarou torcida pra ele, né, o autor de Salve-se Quem Puder, declarou torcida pra ele e está esperando o Babu sair, preferencialmente campeão do reality show, e falou que ele já tem um papel garantido em Salve-se Quem Puder. bom. Então, o Bom, o Daniel Felipe Neto Ortiz... disse que vai dar emprego pro Babu também. Exatamente. Então acho A que sem segunda- emprego ele não fica. A segunda pessoa que já garantiu emprego para o Babu foi o Felipe Neto, que quer ele na produtora dele, inclusive atuando nos vídeos que ele faz. Então, emprego para ele não vai A faltar. Carolina tá falando que o Thiago Leifert corrigiu logo após a referente morte. Eles falaram que não era certeza, né, referente à morte. A Ju tá dizendo aqui que o infectologista também disse que existe um caso de contaminação em cão na China, que isso também não procede. A SARS-CoV-2 não contamina os animais, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive a Luísa Cervenka esteve aqui para falar sobre isso. A transmissão é somente entre os humanos, vamos alertar sobre isso antes que comecem a abandonar os animais por aí. Ontem Concordo, eu acho que a Globo cometeu uma falha grande em não chamar, na verdade, o Drauzio Varela para comentar lá Que já o tá super surto. mais acostumado com Exato. isso, né? O Drauzio, embora o trabalho dele não seja como infectologista, né? Ele é uma pessoa muito gabaritada e ele está muito ciente de tudo que está acontecendo em relação a essa doença. É óbvio que os infectologistas, eles têm muito, mas assim, muito mais condições de dar as informações corretas do que qualquer outro profissional da mesma área. Porém, gente, tu me chama um infectologista que me joga 2 informações erradas lá para os participantes, como que você não quer alarmar essas pessoas? Exatamente. Então, rolou aí sim uma falta de briefing, que é aquele planejamento, que é aquele ensaio, que é aquela passada de pauta, assim, ó, vamos falar as informações corretas e tudo mais, não vai me falar bobagem lá para os participantes, porque a gente já está quebrando um protocolo e a gente precisa, já que a gente vai dar informação do mundo de fora, vamos dar as informações corretas. Tá. Bom, as informações estão acontecendo numa velocidade impressionante, inclusive dentro das emissoras, né? A gente está apurando à medida que elas estão saindo. A Pri está dizendo aqui que está no Insta do Geraldo Luiz, que ele e o Lombardi serão afastados do Balanço Geral. Exatamente, gente, tem essa informação aqui para vocês. O Geraldo Luiz e o Lombardi não vão apresentar o balanço geral por tempo indeterminado. Geraldo Luiz, gente, por quê? Ele tem diabetes. E os diabéticos também se encontram no grupo de risco. Já o Lombardi, ele entra numa categoria de idade. E a Record baixou uma determinação lá na emissora que todos os funcionários, independentemente se eles trabalham na frente das câmeras ou atrás das câmeras, independentemente do setor em que eles trabalham, todos os funcionários acima de 60 anos não devem ir para a Record. É uma determinação que foi colocada ontem e que já está valendo a partir de hoje. Então isso está valendo para todas as pessoas que se encontram nos grupos de risco. Então o Geraldo não vai porque ele é diabético e o Lombardi por conta da idade dele. Deixa eu mandar um beijo especial e bem carinhoso mesmo, de verdade, sem nenhum tipo de ironia, pro Leison, que tá aqui comentando algumas coisas com a gente, e ele ficou bem bravo porque a gente não gostou de Fina Estampa.
Mas é o seguinte, gente, são opiniões que divergem de uma pessoa para outra. Eu, de fato, não gostei. Foi uma das poucas novelas, das últimas que eu assisti, de fato, não gostei. E eu gostaria de ter o direito de não gostar, se você me permitir, tá? Agora sim eu fui irônica. Mas ele está dizendo aqui que se vocês podem dar as suas opiniões de não gostar de algo, nós telespectadores também podemos. E dizer o quanto vocês são inconvenientes para não dizer idiotas. Eu acho que aí você pegou um pouco pesado, tá? Então, eu acho que você tem todo o direito de ter gostado da novela. E a gente está aqui também para dar as opiniões de vocês, tanto que eu estou online o tempo todo, repercutindo as opiniões das pessoas, inclusive algumas pessoas dizendo aqui que gostaram sim da novela. Legal, até porque você disse que foi uma das de maior audiência, né? Mas isso não tira o meu direito de não gostar, do Gabi também, e de tantas outras pessoas. Mas eu acho que aí, né? Pegar pesado dessa forma não tem a menor necessidade, por divergência de opinião, e ainda mais sobre novela. Então, muito amor pra você, meu querido. Obrigada pela audiência, tá? Mas eu acho que a gente pode manter o nível na discussão bem melhor em cima disso. Sabe tá? por quê? A gente até abre o canal pra vocês se manifestarem. Super, gente, justamente por isso, isso, porque aqui nós não somos os paladinos da verdade. Nunca. Tem vezes assim. Eu não gostei, achei a novela, beleza, Exato. Deixa pra mim. Tem vezes aqui, gente, que a gente dá uma informação e enquanto a gente entra já no estúdio, quando a gente começa as preparações aqui pra entrar no programa, essas informações são atualizadas. Que nem eu acabei de te falar aqui, por exemplo, que não houve nenhum caso de morte registrado. E o G1 deu essa notícia há 15 minutos. Ou seja, a gente não tinha essa informação porque eu já estava aqui no ar, mas a informação que eu tinha até antes disso era outra coisa. Por isso que a gente deixa o canal aberto, porque a gente sempre recebe muita atualização de vocês aí de casa e, enfim, a maior parte do nosso público está sempre ligadinho aqui, sempre trata a gente com muito respeito, assim como a gente tenta... A gente trata você aí de casa com muito respeito e educação sempre. Então, vamos trocar essa energia de uma maneira positiva, porque eu acho que nesse momento é o que a gente está precisando, se unir e tudo certo. Se vocês gostam da novela Fina Estampa, gente, ótimo. Eu e a Rê, a gente não gosta, a gente não gostou. É tudo bem. E que bom pra você que curtiu, que vai ter a oportunidade de ver de novo, muito bom. Pois é. Né? Eu vou ter que achar uma outra alternativa. Séries bem-vindas nessa época, né? Vamos lá, então. Continuando aqui, vamos falar de quem? A gente falou do Babu, né, que garantiu emprego lá na Globo. Uma pessoa que está sem emprego na Globo e que vai ter o contrato rescindido em breve. Quem? É o Estênio Garcia. Nossa, sério? Exato. Depois de mais de 40 anos na emissora, o Estênio Garcia não terá o seu contrato renovado. Ou seja, na verdade, o contrato dele tem vigência até o final desse mês. Se até o final desse mês ele conseguir algum papel em alguma novela, aí ele vai entrar naquele esquema de contrato por obra. Do contrário, ele não trabalhará mais na emissora. E o Estênio Garcia está com 88 anos de idade. E a Fábio Oliveira, gente, descobriu uma informação que, assim, é um pouco pesada. É um pouco pesada, porque tem a ver, na verdade, com uma treta antiga entre o Estênio Garcia e o Silvio de Abreu. Segundo a Fábia conta aqui na sua coluna, o Silvio de Abreu, que é o diretor de teledramaturgia da emissora, era muito amigo da Cleide Diáconis, a atriz que morreu já há alguns anos. E o Estênio foi casado com a Cleide, e quando eles estavam casados, o Estênio traiu a Cleide Diáconis. Então, esse ranço que o Silvio de Abreu sente pelo Estênio tem mais de 40 anos, gente. É desde 1968. Na verdade, são 52 anos de ranço, um com o outro. Porque, na época, o Estênio traiu a Cleide Diáconis. E o Silvio de Abreu era muito amigo da Cleide e ele nunca perdoou, nunca aceitou isso. Pois bem, não sei se vocês perceberam, mas já faz 7 anos que o Estênio Garcia não atua em nenhuma produção original da Globo. Já faz 7 anos que ele é contratado e não trabalha. Ele está arrasado com esse corte, né, com essa dispensa, com essa falta de emprego que ele vai enfrentar a partir do mês que vem. A mulher dele, a Marilene, também está muito chateada e quem deu essa informação nas redes sociais foi a Marilene, a mulher do Estênio. Ela que contou essa informação de que o Silvio de Abreu não gosta dele. Pessoal, a gente tem que dar uma atualização muito boa para vocês, ainda falando sobre coronavírus, já que vai ser o tema daqui a pouco da nossa conversa. Tom Hanks, que a gente comentou com vocês aqui, que ele tinha contraído o coronavírus. Eu acho que ele foi a primeira pessoa famosa que a gente noticiou que havia contraído o novo coronavírus. Pois bem, ele já recebeu alta hospitalar lá na Austrália, porque sim, ele já está
muito melhor e ele não tem mais necessidade de permanecer isolado. Ele e a mulher dele, a Rita Wilson, que vocês estão vendo aí na foto, os dois foram diagnosticados com o Covid-19 e aí ele teve alta. A mulher dele ainda segue internada em observação. Ambos têm 63 anos de idade e também estão naquela faixa que é considerada a faixa de risco, né? Na categoria de risco. Mas ainda bem, graças a Deus, mais um caso, independentemente da pessoa ser famosa ou não, é mais um caso no mundo de pessoas se curando e recebendo alta e podendo retomar a sua vida normalmente. É isso, né, pessoal? Seguindo o protocolo que a Organização Mundial da Saúde tem dado, tomando todos os cuidados devidos e se isolando, a gente vai acabar com esse vírus. Então, Tom Hanks, que bom que você saiu do hospital, Nossa, que alívio. né? Essa notícia me deixou, de fato, mais tranquila com relação a ele, porque eu sou muito fã, desde sempre, do Tom Hanks. Estava aqui torcendo também nessa corrente de pensamento positivo para que ele saísse dessa logo. Até porque, como o Gabi muito bem falou, ele faz parte do grupo que é mais afetado pelos casos mais graves do Covid-19, né? Sim. Continuando? Continuando, vamos mudar de assunto, gente. Agora vamos para uma história que, pelo amor de Deus, é uma das histórias mais absurdas, malucas, que a gente noticiou aqui, vem noticiando aqui no mundo dos famosos, né? É o casamento, na verdade é o relacionamento entre o Hulk Paraíba, jogador de futebol, e a Camila Ângelo. E a Camila, gente, para quem não se lembra, ela é sobrinha da Irã Ângelo. Quem é Irã? A ex-mulher do Hulk. Ou seja, o Hulk separou da mulher para ficar com a sobrinha dela. E eles estavam casados fazia um tempão. Eles começaram esse relacionamento em outubro do ano passado. 3 meses depois do Hulk se separar da Irã. E agora eles já estão casados. Na verdade, não casados. Eles assinaram um contrato de união estável. Já assinaram. Que perante a justiça tem a mesma validade de um casamento. A única diferença é que eles... a gente está falando bastante sobre essa questão da união estável aqui por conta do relacionamento do Gugu. Desculpa, por causa da briga judicial da ex-mulher do Gugu, na verdade, da Rose Miriam, né, que busca o reconhecimento da união estável com o Gugu, porque ela está nessa disputa pela herança. Então, quando você tem uma união estável, isso não significa que é uma relação matrimonial, diferentemente do casamento, que implica ali que a gente pressupõe que exista sim uma vida conjugal, uma vida amorosa entre eles. Mas enfim, eles assinaram esse contrato de união estável. Os advogados do Hulk explicaram, confirmaram essa informação para o pessoal para a Fábio Oliveira e para o pessoal do UOL também. Então, eles já estão oficialmente, legalmente considerados pela justiça aí como de fato um casal. Então o próximo passo vai ser, de fato, o casamento. E assim, gente, papum, né? Começou a namorar em outubro, já tá aí. Eles já estão exibindo essa aliança na mão esquerda, e isso implica em casamento, a gente sabe bem, né? Aliança, ou no mínimo noivado. Daquelas de Menina, quilates, eu não sabia que o Hulk era tão rico assim. Ele é rico, gente. Ele é rico de não saber mais o que fazer com o dinheiro dele. É mesmo? Eu tenho várias sugestões se ele quiser. Pois é, né? Não tem tanta gente que precisa, poderia ajudar bastante as pessoas. Eu acredito que ele faça isso, eu acredito que ele ajude muitas pessoas. Só o fato dele ter várias empresas e já empregar muitas pessoas, eu já considero isso maravilhoso, né? O fato dele gerar empregos não só no Brasil, como em outros lugares também. Porém, eu desconheço os trabalhos sociais, mas ele deve ser o tipo de pessoa que faz trabalho social e não fica biscoitando nas redes sociais, né? Contando pra Tem todo gente que mundo só faz trabalho social pra ganhar like no Instagram. Se estiver gravando stories ao mesmo tempo, né? A gente quer mandar um beijo enorme pro nosso querido Celso Zucatelli, pra Ana Cláudia também. Nossa, porque ontem a gente recebeu a informação, a notícia de que morreu a Tapioca, gente. Tapioca que era uma das cadelinhas e assistentes de palco do Celso Zucatelli aqui na Gazeta também. A Tapi tinha 5 anos de idade. Era uma fofura, gente, era uma fofura. E ela já tinha nascido com um problema, que era um colapso na traqueia, que é super comum em raças caninas, em algumas raças caninas. Essas de focinho curto, né? E é uma doença irreversível. O Zuca e a Ana tentaram de
tudo, que de dózinho. todos os tipos de tratamentos possíveis e imagináveis para dar melhor condição de vida para Tapi, só que infelizmente ontem ela não resistiu e partiu. Zuca, um beijo enorme para você. A gente sabe o quanto você amava, tratava essa cadelinha como sua filha, né? Como membro real da sua família, você e a Ana. Então a gente também tinha um carinho por ela e também pelo Paçoca, né? Quando vocês estavam aqui e mesmo à distância a gente continuava acompanhando vocês aí nas redes sociais. Mas força, a gente sabe, né, que a morte de um cachorrinho é a morte de alguém da família, né? Ah, que judiação. E com certeza nós tivemos a oportunidade de conviver com essas fofuras por um bom tempo, né? E ficamos todos tristes, com certeza. A Luna e o Theo ontem comentaram quando eu mostrei a foto. Eles ficaram bem tristes também. Então um beijo no coração de vocês dois. Que São Francisco de Assis o receba, tá bom? Gente, beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até Amanhã amanhã a gente volta. Beijo.